Meu marido me expulsou de casa e eu consegui um emprego como faxineira na própria construtora dele para sustentar nossos filhos. Todas as noites eu via a secretária mais nova chorando no corredor. Um dia, enquanto eu limpava o escritório do meu ex-marido, ela de repente colocou a mão no meu ombro e disse: "Rápido, se esconda debaixo da mesa. Ele vai ter uma reunião secreta agora. Você precisa ouvir a verdade. Bem-vindo ao meu canal. Aqui eu conto novas histórias de vida todos os dias e eu ia ficar muito feliz se você se inscrevesse e desse um like no meu vídeo. Agora bora pra história. Tenho certeza de que você vai curtir até o final." Mas tudo começou, de fato, antes desse momento. Tudo começou com a água suja em um balde de plástico. Cristina Azevedo mergulhou o pano na água cinzenta e ensaboada. A água estava quente, mas suas mãos já estavam geladas há muito tempo. Na sede da construtora Sol Forte, eles sempre economizavam no aquecimento dos corredores. No entanto, no escritório do diretor-geral, seu ex-marido Daniel, o ar-condicionado mantinha sempre os ideais 22 graus. Ela torceu o pano, sentindo a aspereza do tecido esfregar os calos em suas palmas. Antes, essas mãos assinavam contratos de fornecimento de mármore de luxo, o mesmo mármore que agora ela estava esfregando. Ela se ajoelhou. Seu joelho esquerdo respondeu com uma dor aguda, uma velha lesão sofrida em uma estação de esqui em Campos do Jordão, para onde a família havia viajado junta 3 anos antes. Naquela época, Daniel a amparava com carinho, carregando-a nos braços até o quarto. Agora, ele passava por ela como se fosse um nada, ou pior, uma mancha teimosa no piso que ela não conseguia tirar. 2 funcionárias da contabilidade passaram. Cristina conhecia as 2. Com uma delas, Patrícia, ela havia escolhido o presente de aniversário para o contador-chefe e ajudou a outra, Marina, a matricular o filho em uma boa escola. Ao verem sua figura rastejando, elas se calaram e apressaram o passo. O clique dos saltos ecoou no longo corredor. Ninguém a cumprimentou. Cristina já havia se acostumado. A pobreza e a queda na escada social tornam uma pessoa invisível mais rápido do que qualquer mágica. Daniel a havia expulsado de casa 2 meses antes, sem explicações, sem aviso. Simplesmente colocou suas malas para fora e trocou as fechaduras. Seus cartões foram bloqueados e as contas esvaziadas. "Você não serve para mim", ele disse por cima do batente, sem nem sequer olhá-la nos olhos. "Você me puxa para baixo e eu preciso voar alto." Os filhos, Paulinho, de 8 anos, e Manu, de 5, ficaram com ela. Ela precisava alimentá-los, pagar o aluguel de um apartamento na periferia e comprar remédios. O orgulho teve de ser sufocado naquela mesma noite. Quando viu o anúncio de vaga para faxineira na construtora de Daniel, ela se candidatou não porque queria vê-lo, mas porque sabia que lá os pagamentos eram em dia. E também, no fundo, ela esperava entender o que havia acontecido. A porta do elevador se abriu e Daniel saiu no corredor. Ele não estava sozinho. Ao seu lado, o chefe de vendas, Marcelo, o seguia, balançando a cabeça ativamente. Daniel caminhava com passos largos, como o dono de tudo. Ele vestia um terno novo, cinza chumbo. Cristina sabia quanto custava. Era uma quantia que manteria sua família por meio ano. "E retire esse lixo do hall antes que os investidores cheguem", Daniel disse em voz alta, passando a menos de 1 metro de Cristina. Ele não olhou para ela, mas ela sabia que ele estava falando dela. Ela se encolheu, abaixando-se ainda mais sobre o balde, escondendo o rosto atrás das mechas do cabelo. "É claro, Dr. Daniel", o gerente respondeu apressado. "O serviço de limpeza está péssimo. O pessoal é totalmente incompetente. Contratam qualquer um de anúncios." "Pois é", Daniel retrucou, parando na porta de seu escritório. Ele elevou a voz para que cada palavra chegasse aos ouvidos dela. "Sem educação, sem cultura, só sabem lidar com sujeira. É por isso que estou me divorciando. É impossível viver com uma pessoa sem ambição." A porta bateu. Cristina soltou o ar lentamente. Lágrimas quentes e raivosas subiram pela garganta, mas ela não permitiu que caíssem. Ela pegou o esfregão e passou-o com força pelo chão. Ele não iria conseguir. Ela não choraria. Ela precisava comprar o tênis de inverno de Paulinho. Por isso, ela aguentaria tudo. O acordo debaixo da mesa.
O dia de trabalho estava terminando. O escritório esvaziava. As luzes se apagavam nos gabinetes. O barulho das conversas cessava, dando lugar ao zumbido dos servidores e ao ruído da ventilação. Cristina seguiu para o último andar, na ala administrativa. Era o lugar mais silencioso. O carpete abafava os passos. Na recepção de Daniel, um abajur de mesa estava aceso. Sentada à mesa estava Juliana Santos, a jovem secretária, contratada há apenas 6 meses. Juliana era bonita, mas parecia assustada. Cristina frequentemente a via com o rosto vermelho de choro. No início, pensou que Juliana era amante de Daniel, atormentada pelos caprichos dele. Mas nos olhos da garota não havia paixão, apenas um medo animal. Cristina entrou na recepção com o balde. Juliana estremeceu e levantou a cabeça. Seu rímel escorria e seu nariz estava vermelho. Dona Cristina, ela sussurrou. Juliana era a única no prédio que continuava a chamá-la com o tratamento respeitoso. Só vou pegar o lixo, Juliana. Cristina disse baixinho, tentando não olhar para o rosto choroso da garota. E passar um pano. Dr. Daniel já foi embora? Não. Juliana de repente pulou. Ela parecia morta de medo. Suas mãos tremiam. Ele saiu para encontrar um convidado, mas já volta. Cristina assentiu e se dirigiu à maciça porta de carvalho do escritório do diretor-geral. Ela precisava terminar a limpeza e correr para casa, para os filhos. Sua irmã, Patrícia, prometeu ficar com eles até às 9 horas. O tempo urgia. Ela empurrou a porta do escritório. Lá dentro cheirava ao perfume caro de Daniel e a couro. A enorme mesa, onde eles um dia discutiram juntos os planos de desenvolvimento da empresa, erguia-se no centro como uma fortaleza. Cristina começou a tirar o pó do parapeito da janela quando ouviu passos rápidos atrás de si. Era Juliana. Ela irrompeu no escritório e, sem dizer uma palavra, agarrou Cristina pelo braço. Seu aperto era de ferro, os dedos fincados no antebraço. Rápido! Juliana sibilou, os olhos arregalados de terror. Se esconde debaixo da mesa. O quê? Juliana, você enlouqueceu? Cristina tentou se soltar. Se você não se esconder, não vai saber de nada, a secretária a interrompeu. No corredor, ouviu-se o som da abertura das portas do elevador e a risada alta e confiante de Daniel. Ele vai ter uma reunião secreta agora. Você precisa ouvir a verdade, dona Cristina. Pelo amor de Deus! Juliana a empurrou com força em direção à mesa. Não havia tempo para pensar. As vozes se aproximavam. Cristina, tomada pelo pânico da garota e por um estranho pressentimento gélido, mergulhou sob a mesa de carvalho. Era apertado. Cheirava a lustramóveis e poeira velha que o esfregão não alcançava. Cristina encolheu as pernas contra o peito e parou, imóvel. Juliana saiu correndo do escritório 1 segundo antes que a porta se abrisse. Entre, por favor, senhor Arcádio. A voz de Daniel soou melosa. Conhaque ou vamos direto ao ponto? Direto ao ponto, Daniel, respondeu outra voz. Rouca, desagradável. Cristina a reconheceu. Era Arcádio, um tabelião notório, com quem Daniel havia feito negócios no passado, mas que jurava ter cortado relações. Meu avião parte em 3 horas. Os documentos estão prontos? Cristina cobriu a boca com a mão. Seu coração batia tão forte que parecia que o som podia ser ouvido em todo o escritório. Os sapatos pesados de Daniel passaram muito perto de seu rosto. A cadeira rangeu, recebendo o peso de seu ex-marido. Tudo pronto, disse Daniel. Ouviu-se o farfalhar de papel. Aqui está o pacote completo. Documentos societários, ordens de nomeação, procurações bancárias. E as assinaturas? Perguntou o tabelião. As assinaturas mais importantes, as da diretora-geral. Cristina ficou tensa. Ela esperava ouvir o nome de alguma amante, aquela por quem ele havia destruído a família. Ela se preparava para ouvir ele transferindo um apartamento ou um sítio para nova paixão. Me ofende, Arcádio? Daniel riu. Está tudo assinado. Minha querida esposa, sem saber, trabalhou incansavelmente. Eu treinei todas as noites para que saísse perfeito. Veja você mesmo, idêntica. Silêncio. Um farfalhar de páginas. Sim, o tabelião arrastou a voz. Trabalho de joalheiro?
Cristina Azevedo, a assinatura é idêntica à do passaporte e as datas estão retroativas, como combinamos, 3 anos atrás. Cristina sentiu um calafrio por dentro. O nome dela? Por que o nome dela? A voz de Daniel ficou mais dura. 3 anos atrás, Cristina Azevedo supostamente fundou a subsidiária Vector Plus, supostamente para o fornecimento de materiais. E durante todos esses 3 anos, ela, como única fundadora e diretora-geral, desviou fundos públicos através dessa empresa. A quantia? Perguntou o tabelião, objetivo. 50 milhões de reais, Daniel disse com clareza. O dinheiro já está nas Ilhas Cayman, nas minhas contas. E a Vector Plus tem uma dívida com o tesouro e um rombo no balanço. Cristina sentiu o chão sumir sob seus pés, embora já estivesse no chão. 50 milhões. Isso era cadeia. Não eram apenas dívidas. Era peculato de grande proporção. Ela não vai se safar? O tabelião duvidou. Dizer que não sabia que a assinatura é falsa? Perícia grafotécnica? Que perícia, Arcádio? Daniel riu, e nesse riso havia tanto desprezo que Cristina sentiu náuseas. Olhe em volta, o que ela faz? É faxineira, no meu próprio escritório. E daí? E daí, seu idiota? As digitais dela estão por toda parte, nos documentos, no arquivo, no cofre. Eu a contratei como faxineira de propósito, para que ela deixasse suas próprias marcas no local do crime. Todo dia ela limpa esses armários, toca nas pastas. A investigação encontrará milhares de digitais dela. E o motivo? Uma esposa abandonada, desesperada por dinheiro, vivendo na miséria, limpando banheiros. Quem vai acreditar que ela não roubou esse dinheiro para se vingar de mim ou fugir? Cristina fechou os olhos com força. As lágrimas que ela havia contido no corredor irromperam em um fluxo. Ele não apenas a abandonou. Ele planejou isso por meses. Ele a contratou não por pena, nem para humilhá-la. Ele a contratou como bode expiatório. Ela própria, com suas próprias mãos, estava polindo as barras de sua futura cela toda vez que pegava o pano. Genial, reconheceu o tabelião. Cínico, mas genial. E quanto ao passaporte original? A cópia está no processo. O original eu roubei da bolsa dela ontem enquanto ela almoçava na copa. Vou devolvê-lo durante a busca, dizendo que ela o estava escondendo. Daniel se levantou e passeou pelo escritório. Então é isso. O carimbo aqui e aqui. Pronto. Agora, Cristina Azevedo é oficialmente uma golpista de escala nacional. Quando iniciamos o processo? Perguntou Arcádio. Agora mesmo. Cristina ouviu Daniel pegar o telefone. Toques de botão, chamando. Ela parou de respirar. Alô? Delegacia de plantão. A voz de Daniel mudou instantaneamente. Agora era a voz de um cidadão preocupado e responsável. Quero relatar uma atividade suspeita. Sim. Endereço: Avenida Paulista, 1500. Escritório da construtora Sol Forte. Ele fez uma pausa, ouvindo o operador. Eu vi nossa faxineira, Cristina Azevedo, mexendo no cofre com documentação secreta. Ela estava agindo de forma muito estranha, parece que estava tentando levar algo. Eu verifiquei e documentos societários sumiram. Sim, ela ainda está no prédio, possivelmente armada ou em estado de choque. Venham imediatamente. Daniel encerrou a chamada. No silêncio do escritório, sua voz soou como uma sentença. Disseram que a viatura chega em 10 minutos. Bem, Arcádio, saia pela porta dos fundos, e eu esperarei pelo espetáculo. Cristina olhou para as próprias mãos. Elas tremiam. 10 minutos. Em 10 minutos, pessoas armadas irromperiam aqui. Ela não tinha 50 milhões de reais. Ela tinha apenas um balde de água suja e o falso título de diretora que a mandaria para uma prisão por 10 anos. Os filhos ficariam sozinhos. Ou pior, com ele. Ela olhou para os sapatos caros de couro de seu ex-marido, parados a meio metro de seu rosto. Ele estava parado, assobiando uma melodia alegre, esperando a polícia. A fuga e o contra-ataque. O tempo estava correndo. Daniel deu um passo em direção à janela. Cristina viu apenas suas costas, cobertas pelo tecido caro do paletó, e ouviu o tilintar de um copo.
Ele estava se servindo de água, ou talvez de conhaque, para celebrar a vitória. 10 minutos. Ela não tinha mais 10, mais 9 ou 8. Ela não esperou que ele se virasse. O medo que a havia paralisado debaixo da mesa de repente se transformou em uma energia fria e calculista. Cristina conhecia aquele escritório melhor do que Daniel. 3 anos antes, quando a empresa estava se mudando para o prédio, ela havia supervisionado pessoalmente a reforma. Daniel havia dispensado as plantas, dizendo: "Deixe bonito, não tenho tempo para bobagens." E ela o fez. Ela conhecia cada centímetro da fiação, cada nicho. Ela sabia da porta técnica atrás do painel decorativo de mogno, à direita da estante de prêmios. Cristina deslizou para fora debaixo da mesa, silenciosa como um felino. Seus joelhos, esfolados no carpete rígido, ardiam, mas ela não sentia dor. Daniel estava perto da janela, olhando para um estacionamento, procurando por luzes piscantes. Ele assobiava uma melodia que para Cristina parecia uma marcha fúnebre. Ela deu um passo, o assoalho não rangeu. Ela mesma havia escolhido o subpiso da melhor qualidade. Mais um passo. Sua mão tocou o painel frio. Os dedos tatearam em busca do mecanismo oculto. Um pequeno rebaixo, invisível aos olhos. Um clique. O som foi baixo, mas no silêncio do escritório soou como um tiro. Daniel se virou abruptamente. "Quem está aí?" A voz veio abafada. Cristina já havia mergulhado na abertura escura, fechando a porta estreita atrás de si. Ela se encostou no lado oposto do painel, cobrindo a boca com a mão. Seu coração batia na garganta, dificultando a respiração. Ela pôde ouvir Daniel se aproximando da estante. Ele puxou um dos livros, verificou o cofre. Ele não sabia da porta. Ele pensou que o som era de um objeto que caiu ou de uma corrente de ar. Devia ter sido impressão, ele murmurou a meio metro dela. Nervos. Onde estão esses malditos policiais? Cristina respirou pelo nariz. Ela estava no corredor técnico, uma passagem estreita entre as paredes, destinada à passagem de cabos e ao acesso aos dutos de ventilação. Aqui cheirava a poeira, gesso seco e fezes de rato. Não havia luz, apenas raios fracos que atravessavam as fendas das grades de ventilação lá em cima. Ela sabia para onde ir. Esse corredor levava à escada de serviço, usada apenas por eletricistas e administradores de sistemas. Os elevadores, agora, eram uma armadilha. Se a polícia já tivesse entrado no prédio, eles bloqueariam o hall do elevador primeiro. Ela precisava descer, para o subsolo, para o arquivo. As palavras de Juliana ecoavam em seus ouvidos. Você precisa ouvir a verdade. Mas a verdade sozinha não bastava. Ela precisava de provas. Daniel havia dito ao tabelião que os documentos estavam no arquivo, na pasta Vector Plus. Se ela fugisse agora de mãos vazias, se tornaria uma fugitiva sem chance de defesa. Ela precisava daquela pasta. Cristina se moveu tateando, estendendo as mãos para a frente. Teias de aranha grudavam em seu rosto, prendendo-se em seu cabelo. O uniforme sintético e desconfortável de faxineira agarrava-se aos fios soltos. Ela tropeçou em uma caixa de ferramentas esquecida por algum funcionário e quase gritou, mas mordeu o lábio até sangrar. À frente, apareceu um retângulo de luz turva. A saída para o patamar da escada. Cristina abriu a porta com cuidado. Vazio. Degraus de concreto desciam para a escuridão. Em algum lugar distante, na rua, ouviu-se o primeiro uivo de uma sirene. Ele aumentava, aproximando-se como um predador farejando sangue. Cristina correu. Ela pulou degraus, segurando-se no corrimão sujo. Terceiro andar, segundo, primeiro. No térreo, ela parou. Vozes vinham de trás da pesada porta de metal. Todos permaneçam onde estão. Polícia em ação. Eles já estavam lá. Eles invadiram o lobby. Agora subiriam para o escritório de Daniel, o encontrariam lá sozinho, chocado com o roubo, e começariam a varrer o prédio. Cristina disparou para baixo, para o nível -1. O subsolo. Estava muito mais frio aqui. O ar era úmido e pesado. A água estalava sob seus pés. Aparentemente um cano havia vazado e ninguém se apressou em consertá-lo. Agora, esses eram problemas da diretora-geral Cristina Azevedo,
e não do verdadeiro proprietário. O arquivo ficava no final do corredor longo. A porta não estava trancada. A fechadura havia quebrado um mês antes, e Cristina, que limpava ali de manhã, sabia disso. Ela irrompeu para dentro e acionou o interruptor. A lâmpada fluorescente piscou, acendendo-se relutantemente, banhando o local com uma luz mortalmente pálida. Estantes. Fileiras infinitas de estantes de metal cinza, abarrotadas de pastas. Meu Deus, me ajude, ela sussurrou. Ela correu para a seção com a letra V. Vavilon, Vega, Vector. Aí estava. Vector Plus. Uma pasta grossa, inchada de papéis, de papelão resistente. Cristina a agarrou. Suas mãos tremiam tanto que ela quase deixou cair os documentos. Ela abriu a pasta ao acaso. A primeira folha. Ordem de nomeação da diretora-geral e a assinatura. Sua assinatura. Uma cópia perfeita. Se ela não soubesse que não havia assinado aquilo, ela mesma teria acreditado. Ela apertou a pasta contra o peito. Agora, correr. Pare! A voz atingiu suas costas. Cristina congelou, sentindo o frio penetrar sob sua pele. Ela se virou lentamente. Na porta do arquivo estava seu Vitor, o segurança noturno. Em suas mãos, ele segurava uma lanterna potente, cujo feixe atingiu seus olhos, e um cacetete de borracha. Seu Vitor trabalhava ali desde o antigo proprietário, antes de Daniel comprar o prédio. Ele se lembrava de Cristina quando ela estava grávida de Paulinho. Ele se lembrava de quando ela lhe trazia pastéis caseiros quando ficava trabalhando até tarde. Dona Cristina! Seu Vitor abaixou a lanterna. Seu rosto, marcado por rugas, expressava a mais profunda confusão. O que a senhora está fazendo aqui? Lá tem polícia. Eles estão procurando pela senhora. O Dr. Daniel disse pelo rádio que a senhora roubou dinheiro. Seu Vitor, a voz de Cristina falhou em um sussurro rouco. Ela deu um passo em direção a ele, apertando a pasta contra o peito como um escudo. O senhor acredita nisso? O senhor me conhece há 10 anos. O senhor me viu limpando esses corredores por 2 meses. O senhor acha que eu sou ladra? O velho ficou em silêncio. Ele se agitava. Seu olhar alternava entre a pasta nas mãos dela e o corredor, de onde vinha o som de botas pesadas. Ele disse que a senhora é perigosa, o segurança disse, hesitante. Disse para detê-la a todo custo. Ele me armou uma armadilha. Cristina falou rapidamente, sentindo as lágrimas subirem novamente. Ele registrou uma empresa no meu nome, me jogou as dívidas para fugir ele mesmo. Se eles me pegarem agora, eu nunca mais vou ver meus filhos. Paulinho, Manu. O senhor se lembra da Manu, seu Vitor? Ela te deu um desenho de Natal. O rosto do segurança estremeceu. Ele se lembrou. Claro que ele se lembrou do coelho engraçado desenhado à mão infantil, que ainda estava pendurado em seu quartinho, acima dos monitores. Lá de cima da escada veio um grito rude. Verifiquem o subsolo, rápido! Seu Vitor estremeceu. Ele olhou para Cristina, depois para a escada. Uma luta se desenrolava em seus olhos. Dever, medo de perder o emprego, medo do patrão, contra a consciência. Corra! Ele ofegou, de repente dando um passo para o lado e liberando a passagem. Obrigada, sussurrou Cristina. Ele agarrou pela manga. Espere! A senhora vai morrer congelada neste uniforme. Está muito frio lá fora. Seu Vitor tirou do cabide, perto da entrada do arquivo, seu velho casaco pesado, enorme, cheirando a tabaco e ovelha. Ele o jogou sobre os ombros de Cristina. O casaco era pesado como uma armadura e chegava quase aos seus calcanhares. Pela doca de carregamento, ele sussurrou rapidamente, empurrando-a pelas costas. Os portões estão abertos, acabaram de recolher o lixo. Vá pelos armazéns, depois pule a cerca para o terreno baldio. E não olhe para trás. Eu vou segurá-los. Direi que a vi correndo para o telhado. Eu nunca vou esquecer isso, Cristina sussurrou. Vá, minha filha, pelos seus filhos, vá. Ela correu. O casaco se enroscava em seus pés. A pasta batia em suas costelas, mas ela correu mais rápido do que jamais na vida. Corredor, curva, cheiro de gasolina e gases de escape. Zona de carregamento. Os portões gigantes estavam entreabertos, deixando uma fenda de 0,5 metro de largura. Cristina se espremeu pela fenda e cambaleou para a noite. O ar frio e cortante atingiu seus pulmões, queimando sua garganta.
A neve rangia sob as solas finas dos sapatos que usava. Ela estava no quintal, entre lixeiras e paletes velhos. O prédio da construtora Sol Forte brilhava com luzes, como um Titanic. As sirenes estavam na entrada principal. Reflexos vermelho-azulados dançavam na neve, refletindo nas janelas escuras. Cristina ouviu gritos e o bater das portas de carros. Ela viu pessoas com capacetes e coletes à prova de balas, correndo para o lobby. Eles estavam procurando por ela. Ela mergulhou na escuridão do beco, encostando-se à parede de tijolos. Ela precisava se afastar, se perder no labirinto do bairro residencial antes que eles bloqueassem o quarteirão. O telefone vibrou no bolso do casaco. Cristina estremeceu. Ela se esquecera de desligá-lo. Meu Deus! Se eles rastreassem o sinal! Ela tirou o aparelho com os dedos trêmulos, pronta para remover o chip e jogá-lo no monte de neve. A tela brilhou na escuridão. Uma notificação. Do banco. Ela parou. Quem poderia estar lhe transferindo dinheiro agora? Pensou em pensão. Daniel nunca pagava em dia. Ela desbloqueou a tela. O logotipo verde do aplicativo bancário. Uma mensagem. Crédito de fundos. Valor R$5.000. Remetente. Daniel Azevedo. Descrição. Devolução de empréstimo conforme contrato N 1423. Cristina olhou para os números e eles se embaralharam diante de seus olhos. R$5 milhões. O mundo balançou ao redor dela. Ela se apoiou na parede fria para não cair. Aquilo não era dinheiro para a salvação. Era o último prego em seu caixão. Daniel não apenas roubara dinheiro público, ele o transferira para ela. Agora, quando a polícia verificasse suas contas, e eles fariam isso primeiro, veriam esses milhões. R$5 milhões creditados na conta da pobre faxineira 10 minutos antes de ela fugir com os documentos. Era a armadilha perfeita. Agora ela tinha motivo, tinha meios e tinha provas de sua culpa. Para o mundo, ela acabara de se tornar uma ladra rica que fugira com o prêmio. E ninguém, nenhum investigador, acreditaria que ela não tinha nada a ver com isso. Cristina apertou o telefone com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Ao longe, outra sirene uivou. Agora, aquele uivo era para ela. Cristina enfiou o telefone de volta no bolso, como se fosse uma cobra venenosa, e correu. Seus pés escorregavam na crosta de gelo que cobria o asfalto. O casaco enorme de seu Vítor batia em suas panturrilhas, atrapalhando seus movimentos, mas ela não podia tirá-lo. Por baixo, havia apenas um uniforme fino da faxineira, e o frio era tão intenso que o ar parecia sólido. Ela não podia ir para o metrô. Lá havia câmeras, lá havia polícia. Ela não podia chamar um táxi por aplicativo. Isso deixaria um rastro digital. Ela saiu para uma avenida movimentada, onde os carros passavam em fluxo contínuo, levantando colunas de poeira de neve. Cristina levantou a mão. Um carro passou por ela, salpicando-a de lama suja. O segundo nem sequer diminuiu a velocidade. O terceiro, um Gol velho com vidros fumê, desviou bruscamente para o acostamento. — Para onde? — perguntou o motorista, um rapaz jovem, mal abaixando o vidro. — Jardins, aqueles prédios antigos... Cristina ofegou, os dentes batendo. — Pago em dinheiro, R$100. Mais rápido. O rapaz olhou para seu traje estranho, o casaco masculino enorme, o cabelo desgrenhado, os olhos assustados. Mas R$100 por 15 minutos de corrida fizeram o seu trabalho. — Entra aí! Cristina desabou no banco de trás. O carro arrancou. Ela se encolheu no canto, tentando ficar invisível. Apenas um pensamento martelava em sua cabeça. Dona Olímpia. A mãe de Daniel, a dama de ferro. Uma mulher que sempre mantinha a postura, mesmo quando enterrou o marido. Ela nunca havia gostado particularmente de Cristina, achando-a simplória para seu filho genial, mas ela idolatrava os netos. Paulinho e Manu eram a luz de seus olhos. Dona Olímpia era da velha guarda, para quem a honra da família significava mais do que dinheiro. Se ela descobrisse o que Daniel fez, que ele havia incriminado a mãe de seus filhos por um crime grave, que ele havia roubado dinheiro público, ela o esmagaria. Ela era a única pessoa naquela cidade que Daniel temia. O carro serpenteou pelas ruas cobertas de neve. Cristina apertava a pasta de documentos sob o casaco contra o peito.
Era seu bilhete para a salvação, mas agora a pasta queimava sua pele. Chegamos, resmungou o motorista, parando perto dos portões altos de ferro forjado de um prédio de luxo. Com as mãos trêmulas, Cristina tirou do bolso do casaco as notas amassadas, tudo o que tinha para o almoço, e as entregou ao motorista. Ela saiu do carro e correu para o prédio. O porteiro, cochilando atrás do vidro, inicialmente não queria deixar entrar a mulher estranha em trapos, mas, ao reconhecer a nora de Dona Olímpia, apertou apressadamente o botão de abertura da porta. O elevador, cheirando a mogno e verniz, subia agonizantemente lento. 5º andar. Cristina apertou a campainha. A melodia ressoou atrás da porta maciça. Silêncio. Depois, passos, pesados, ritmados. O clique da fechadura. A porta se abriu. No limiar estava Dona Olímpia. Ela vestia um rigoroso vestido de casa, com o cabelo grisalho perfeitamente arrumado. Apesar da hora tardia, uma expressão de nojo perplexo pairava em seu rosto. Cristina, sua voz era fria como metal. Que palhaçada é essa? Por que está com essa roupa velha? E por que a essa hora? Dona Olímpia, Cristina literalmente desabou no hall de entrada, quase caindo no piso encerado. Ajude-me, Daniel, ele... A sogra recuou um passo, deixando-a entrar, e fechou rapidamente a porta, como se temesse que a corrente de ar trouxesse sujeira da rua para seu apartamento impecável. — O que, Daniel? Você está bêbada? Dona Olímpia franziu a testa, farejando. — Não. Cristina agarrou pelo braço. A mão da sogra estava seca e rígida. Daniel enlouqueceu. Ele me incriminou. Ele quer me botar na cadeia. Dona Olímpia parou. Seu rosto, que lembrava uma máscara de pedra, estremeceu. — Vá para a sala de estar, ela ordenou. Tire esse monstro dos ombros e me conte tudo de forma coerente. Na enorme sala de estar, repleta de móveis antigos, um relógio de pêndulo tic-taqueava. Aquele som, tic-tac, tic-tac, sempre havia oprimido. Mas agora parecia ser a única ilha de estabilidade em um mundo em colapso. Cristina, ainda tremendo, sentou-se na beira do sofá de veludo. Ela contou tudo de forma confusa, engolindo as palavras. O emprego de faxineira, a reunião secreta, as assinaturas falsas, o telefonema para a polícia. Dona Olímpia ouvia em silêncio, parada perto da janela, olhando para a cidade noturna. Ela não a interrompeu. Apenas os dedos de sua mão direita tamborilavam nervosamente no fio de pérolas em seu pescoço. E vejam só, Cristina tirou o telefone. Eu fugi e ele me transferiu o dinheiro. 5 milhões de reais, agora mesmo, para que a polícia pense que estou envolvida, que peguei minha parte e fugi. Ela estendeu o telefone para a sogra. Dona Olímpia pegou o aparelho, colocou seus óculos de aro dourado e olhou longamente para esta tela. 5 milhões, ela murmurou. Que idiotice! Que idiotice! Ele quer tirar as crianças de mim! Cristina sussurrou, e as lágrimas finalmente vieram. Se eu for presa, ele vai levá-los embora ou entregá-los a um orfanato. Ele nunca cuidou deles. Paulinho, Manu, o que será deles? A sogra pousou o telefone lentamente na mesa de centro, ao lado de um vaso de porcelana. Ela se virou para Cristina. Em seus olhos, geralmente penetrantes e severos, havia algo parecido com compaixão ou cansaço. Acalme-se, ela disse com firmeza. Ninguém vai para a cadeia. Daniel passou dos limites. O poder lhe subiu à cabeça. Ele perdeu a noção. Mas envolver a mãe de seus filhos em suas falcatruas é uma baixeza, até para ele. Cristina suspirou. Seus ombros relaxaram. Ela sabia que essa mulher não permitiria que a família fosse destruída completamente. Vou preparar um chá de hortelã agora, disse Dona Olímpia. Você precisa se aquecer, está toda roxa. E vou ligar para o meu advogado. Tenho contatos na procuradoria. Resolveremos essa transferência até de manhã. O principal é não entrar em pânico. Obrigada, Cristina sussurrou. Muito obrigada. Eu não sabia para onde mais ir. Você fez a coisa certa em vir para mim. A família deve resolver seus problemas dentro de casa, não na rua. Vá para o quarto de hóspedes. Há um cobertor no sofá. Deite-se. Eu levarei o chá para lá. Cristina assentiu e, com as pernas bambas, foi para a sala ao lado. Era uma biblioteca transformada em quarto de hóspedes.
As paredes estavam forradas distantes até o teto. Cheirava a papel velho e lavanda. Ela se deixou cair no sofá de couro e se cobriu com o cobertor. O calor começou a retornar lentamente ao seu corpo, e com ele veio um cansaço avassalador. A adrenalina estava se esvaindo, deixando para trás um vazio. Ela estava segura. Dona Olímpia ligaria para o promotor. Elas provariam que a transferência foi uma armadilha. Ela tinha os documentos. A pasta estava no casaco, no hall. Não, ela deveria ter pegado a pasta. Cristina tentou se levantar, mas as forças a abandonaram. Vou deitar por 1 minuto, pensou. Só 1 minuto. Seu olhar vagava pela sala, prendendo-se às lombadas dos livros, às cortinas pesadas, às fotografias emolduradas dispostas na lareira. Ali estava Daniel na formatura. Ali, o casamento. Daniel sorria, mas olhava para a câmera, não para a noiva. Ali, os netos no parque. O olhar de Cristina parou em uma foto no canto da prateleira. A foto era recente, colorida, em uma cara moldura de prata. Algum banquete. Dona Olímpia, em um vestido de noite. Segurando uma taça de champanhe, ela sorria, o que era raro para ela. Ao seu lado estava um homem baixo, com calvície e um rosto astuto de rato. Ele a segurava pelo braço, como um velho amigo. Cristina piscou. O sono a abandonou completamente. Ela vira aquele rosto 1 hora atrás no escritório do ex-marido. Era Arcádio, o tabelião. Aquele que falsificou os documentos. Aquele que riu de quão habilmente eles incriminaram a faxineira. Mas por que ele estava na foto com Dona Olímpia? E por que pareciam tão próximos? Fragmentos de conversas de 3 anos atrás voltaram à sua memória. Daniel reclamava que não conseguia encontrar um advogado competente para seus esquemas. E Olímpia havia dito: eu tenho uma pessoa, confiável. Ele até ajudava seu pai com questões delicadas. Um frio, muito mais terrível do que o frio da rua, congelou o coração de Cristina. Não foi Daniel quem encontrou o tabelião. Foi Dona Olímpia quem o trouxe. Ela não apenas sabia, ela estava participando. 50 milhões de reais. Cristina sussurrou, lembrando-se da quantia. Daniel não conseguiria fazer algo assim sozinho. Ele era ganancioso, mas não inteligente o suficiente para um plano tão complexo com documentos de 3 anos atrás. Ele precisava de um arquiteto, alguém que soubesse esperar e planejar. Cristina se levantou lentamente, tentando não fazer as molas do sofá rangerem. Ela precisava fugir imediatamente. O chá que a sogra estava preparando poderia ser a última coisa que ela beberia. Ela se aproximou da porta que dava para a sala de estar na ponta dos pés. A porta estava entreaberta por alguns centímetros. A voz de Dona Olímpia vinha da sala. Ela falava baixo, mas no silêncio do apartamento cada palavra caía como uma pedra. Sim, Arca, eu sei que é arriscado, mas assim é até melhor. Cristina prendeu a respiração. Não liguei para o advogado. Para quê? A voz da sogra se tornou irritada. Estou ligando para Daniel, mas está ocupado. Ah, espera, é a segunda linha. Um clique. Daniel! A voz de Dona Olímpia mudou, tornando-se autoritária e dura. Pare de histeria. Cale a boca e me escute. Ela está aqui? Sim, está comigo. Pausa. Cristina pressionou o ouvido contra o batente, sentindo o pulso martelar nas têmporas. Veio sozinha. Imagine. A idiota decidiu chorar para a mamãe. Trouxe o telefone, mostrou a transferência. Daniel, preste muita atenção. Não chame a polícia aqui ainda. Venha você mesmo, rápido. Ela trouxe o telefone com o aplicativo do banco. Precisamos de acesso para confirmar o recebimento dos fundos com o código do SMS e transferi-los imediatamente para uma conta de trânsito. Caso contrário, o banco bloqueará a operação como suspeita. Cristina cobriu a boca com a mão para não gritar. Sim, ela está no quarto de hóspedes, esperando o chá. Dona Olímpia continuou. E havia uma zombaria gélida em sua voz. Acha que estou salvando os netos? Venha e a leve. E pegue o telefone. Depois você chama a viatura e diz que a deteve tentando fugir. É isso. Estou esperando. O código do interfone, você sabe. A sogra desligou. Ouviu-se o tilintar da porcelana. Ela continuava preparando o chá.
Cristina se afastou da porta. Ela estava encurralada. 5º andar. A única saída passava pela sala de estar onde estava Dona Olímpia. E lá embaixo, Daniel já estava correndo para o prédio para terminar o que havia começado. Ela olhou para a janela da biblioteca. O vento uivava atrás do vidro. A sacada. Havia uma sacada. Seu olhar caiu sobre a mesinha onde ela havia deixado o telefone. Não, o telefone estava na sala de estar com a sogra. Dona Olímpia o pegou de propósito. Sem telefone, sem dinheiro, encurralada no apartamento do inimigo principal. Cristina ouviu os passos de Dona Olímpia se aproximando da porta da biblioteca. Cristininha, o chá está pronto. A voz cantou por trás da porta, carinhosa e mortal. A maçaneta começou a girar. Cristina acionou a trava da porta, isolando-se da sala de estar e da sogra. A maçaneta imediatamente estacou. Cristina! A voz de Dona Olímpia perdeu toda a sua doçura. Agora soava como uma ameaça de aço. Não seja boba, abra agora mesmo. Daniel já está subindo. Cristina não respondeu. Ela correu para a porta da sacada. Os velhos caixilhos de madeira, vedados para o inverno com fita adesiva de papel, não cederam imediatamente. Ela puxou o trinco, arrancando as unhas, e bateu com o ombro. A porta se abriu, deixando entrar uma nuvem de vapor gelado. Lá embaixo, no pátio, freios cantaram. Cristina espiou por cima do parapeito. O conhecido SUV preto de Daniel parou bem em frente ao prédio, bloqueando a passagem. A porta do carro bateu. Daniel saltou para a neve, sem sequer vestir um casaco, e correu para a entrada principal. Ele estava com pressa. Ele estava vindo atrás dela. Abra! A batida na porta da biblioteca foi tão forte que o gesso caiu. Estou chamando a segurança. Cristina se inclinou sobre o parapeito. 5º andar, abaixo, concreto e gelo. Mais à direita, à distância de um braço esticado, passava uma escada de incêndio, uma estrutura velha e enferrujada soldada à parede do prédio há meio século. Ela precisava alcançá-la. Ela subiu no parapeito congelado. O casaco pesado a puxava para baixo, atrapalhando seus movimentos. O vento batia em seu rosto, tirando-lhe as lágrimas. Cristina não olhou para baixo. Ela olhou apenas para a barra enferrujada. O salto. Seus dedos escorregaram no metal, esfolando a pele, mas ela se segurou. Seus pés balançavam no vazio. Ela se puxou, ofegando de esforço, e prendeu a ponta do sapato no suporte. Neste momento, a porta da biblioteca se escancarou com um estrondo. Cristina ouviu a voz de Daniel. — Onde ela está? Mãe! Onde está aquela... Na sacada! Guinchou Dona Olímpia. Cristina não esperou. Ela deslizou a escada abaixo, ralando as palmas das mãos no metal gelado. 4º andar. 3º. No nível do 2º, a escada terminava. Restavam uns 3 metros até o chão. Abaixo dela havia um monte de neve, mas sob a neve poderia haver gelo, lixo, vergalhões. Lá de cima, da sacada do 5º andar, apareceu a cabeça de Daniel. Aí está ela! Pare! Pare! Cristina soltou as mãos. O impacto foi forte. Ela afundou na neve até a cintura, bateu o joelho em algo duro, mas se levantou imediatamente. A dor viria depois. Agora havia apenas o medo animal. Ela correu para longe do pátio, não para o lado onde poderiam interceptá-la, mas, através da passagem estreita entre as garagens para a escuridão do quarteirão vizinho. Ela correu até o ar acabar em seus pulmões, parando em algum quintal desconhecido, encostando-se à parede de uma cabine de transformador. Seu coração batia tão forte que parecia quebrar suas costelas. Ela estava sozinha, sem telefone, sem dinheiro, sem documentos. A pasta tinha ficado no casaco, mas o casaco agora era a única coisa que a aquecia naquela noite. Ela não tinha provas. Ela não tinha aliados. Ou tinha? Juliana, a secretária, aquela que a empurrou para debaixo da mesa, aquela que disse, você precisa ouvir a verdade. Cristina sabia onde ela morava. Uma vez, 6 meses atrás, quando Juliana ficou doente, Daniel enviou Cristina para lhe levar remédios e documentos de trabalho. Não é serviço para mim ir para a Zona Leste, ele disse na época. Vá você. O endereço ficou gravado em sua memória.
Rua Industrial, prédio X, apartamento 12. Não era longe no bairro Industrial, uns 20 minutos a pé. Cristina mancava pelas ruas nevadas. O vento a penetrava até os ossos, mesmo através da pele de carneiro. A cidade dormia, indiferente à sua miséria. Faróis esparsos iluminavam o caminho. Quando ela chegou ao prédio, os dedos dos pés já haviam perdido a sensibilidade. O interfone não funcionava. A porta do prédio estava entreaberta, escorada por um tijolo. Cristina subiu para o segundo andar. A porta do apartamento 12 não estava trancada. O barulho vinha de dentro, o estrondo de objetos caindo. Cristina empurrou a porta e entrou. O caos reinava no corredor estreito. Cabides, sapatos, maquiagem estavam espalhados pelo chão. Juliana, desgrenhada, com manchas vermelhas no rosto, tentava fechar o zíper de uma mala enorme. Ao ver Cristina no casaco gigante, com olhos selvagens e um arranhão na bochecha, ela gritou e deixou cair uma bolsa de documentos. — Não se aproxime! Juliana recuou para a cozinha, agarrando uma faca que estava sobre a mesa. — Eu não sei de nada. Vá embora! — Você sabia? Cristina perguntou rouca. Ela fechou a porta atrás de si e se encostou nela, escorregando para o chão. Não tinha forças para ficar em pé. Você sabia das assinaturas, você sabia da armação e ficou em silêncio. — Eu tentei avisar você, gritou Juliana. A histeria irrompeu pelo medo. Hoje, no escritório, você me enfiou debaixo da mesa para que eu fosse presa no seu lugar. Cristina se levantou, sentindo uma onda de raiva. Por que você não foi à polícia antes? Por que permitiu que ele fizesse isso? Você dormiu com ele, você queria o dinheiro dele. Dinheiro? Juliana riu, e a risada era terrível. Ela jogou a faca na mesa e rasgou a blusa. Todo o seu pescoço e clavículas estavam cheios de hematomas. Olhe, isso é dinheiro ou é amor? Ele é um monstro, dona Cristina. Juliana cobriu o rosto com as mãos e começou a soluçar. Ele não é amante, ele é o meu dono. 6 meses atrás, na festa da empresa, ele colocou algo na minha bebida. Acordei no hotel e ele estava lá, com uma câmera. Ele filmou tudo e depois disse: quer ser a estrela da internet? Quer que seus pais na roça vejam este vídeo? Seu noivo, trabalhe, faça o que eu digo, assine o que eu te dou. Cristina se aproximou da garota. A raiva se foi, dando lugar a uma compreensão fria. Daniel não era apenas um ladrão. Ele era uma aranha que envolvia todos em sua teia. Ele te chantageou, Cristina disse baixinho. Ele disse que se eu abrisse a boca, ele destruiria minha vida. Juliana soluçou. E hoje, quando ele chamou a polícia para a senhora, eu percebi que sou a próxima. Assim que ele voar para as Ilhas Cayman, ele vai vazar o vídeo só por diversão. Por isso estou indo para a rodoviária agora. Você não vai a lugar nenhum. Cristina a agarrou pelos ombros e a sacudiu. Você acha que ele vai te deixar ir? Ele tem olhos em todo lugar. Na rodoviária, no aeroporto. Eles vão te tirar do ônibus em 1 hora e se você fugir, ele vai postar o vídeo no mesmo segundo. E o que eu faço? Juliana levantou os olhos cheios de horror. Morrer? Não, destruí-lo. Juliana sorriu amargamente. Como? Ele tem dinheiro, contatos, a mãe dele é uma bruxa. E o que temos nós? A senhora nem tem passaporte. Nós temos o que ele não espera. Conhecemos os segredos dele. Cristina apertou os ombros da garota. Juliana, onde estão os documentos verdadeiros? Não essa farsa que ele me deu. Onde está a contabilidade real? Onde estão os registros de para onde os 50 milhões realmente foram? Ele não conseguiria guardar tudo na cabeça. Ele é metódico. Ele anota cada centavo. Juliana pensou por um segundo, limpando as lágrimas com a manga. O livro negro, ela sussurrou. É como ele o chama. Uma agenda grossa, encapada em couro. Ele nunca a deixa no escritório e não a leva para casa. Tem medo da mãe. Onde ele a guarda? Pense. A academia. Os olhos de Juliana se arregalaram. O Clube Titanium, o clube de luxo, ele vai para lá toda quinta-feira de manhã. Ele tem um armário pessoal no vestiário VIP. Ele acha que é o lugar mais seguro. Ele estava verificando as anotações lá uma vez, enquanto eu esperava por ele no hall. Armário, Cristina repetiu. Precisamos ir para lá agora. Mas o clube está fechado. Não,
Eles têm acesso 24 horas para clientes VIP. Eu tenho o cartão. Daniel mesmo havia feito o cartão para ela, para que eu perdesse peso por ele. Juliana correu para uma cômoda, revirou a bolsa. Um cartão de plástico dourado caiu no chão. Vamos, disse Cristina, pegando o cartão. Seu carro está funcionando? 10 minutos depois, elas estavam correndo pela cidade noturna no velho Peugeot de Juliana. As ruas estavam vazias. Cristina sentou-se no banco do passageiro, envolta no casaco. Ela tremia, não de frio, mas de tensão. Se aquela agenda tivesse registros de transferências reais, subornos, falsificação de assinaturas, seria o fim de Daniel. Seria a prisão para ele e a liberdade para ela. O Clube Titanium as recebeu com um letreiro de neon e silêncio. Havia apenas alguns carros no estacionamento. Haja naturalmente, Cristina sussurrou quando se aproximaram das portas de vidro. Você é cliente, eu estou com você. O administrador sonolento nem levantou a cabeça quando Juliana passou o cartão na catraca. Cristina se esgueirou atrás, tentando não fazer barulho com seu traje volumoso. O vestiário masculino é ali. Juliana apontou para uma porta de carvalho. Não deve ter ninguém lá agora. 3 da manhã. Elas entraram. Cheiro de cloro, gel de banho caro e suor masculino. Fileiras de armários de madeira escura. Qual é o número? Perguntou Cristina. 42, o número favorito dele. Elas encontraram o armário no final da fila. A fechadura eletrônica piscava em vermelho. O código. Cristina olhou para Juliana. Eu não sei. Juliana entrou em pânico. Ele digitava sozinho. Pense. Data de nascimento, PIN do cartão, dia do casamento? Não, ele é muito paranoico para data simples. Juliana mordeu o lábio. Espere. Ele se gabou uma vez que o código era o peso que ele sonhava em levantar no supino. 150 quilos. Cristina digitou 1500. Erro. Não é isso. Juliana tremeu. Talvez a data de nascimento da mãe? Tente. Juliana digitou os números. Erro. A fechadura emitiu um bip irritante. Mais uma tentativa, e ele bloqueia. Pense, Juliana, o que ele ama mais do que tudo no mundo? Ele mesmo. Dinheiro. Juliana parou. Dinheiro. A quantia que ele roubou. 50 milhões. Com um dedo trêmulo, a garota digitou 5.000. Clique. Luz verde. Cristina respirou fundo e puxou a porta. O interior estava vazio. Nem bolsa esportiva, nem toalha, nem tênis e nenhuma agenda. O armário estava vazio, exceto por um pequeno pedaço de papel branco, preso com fita adesiva à parede dos fundos. Cristina estendeu a mão, os dedos não a obedeciam. Ela descolou o bilhete. A caligrafia de Daniel, ousada, confiante, com cantos afiados. Ela levou o papel aos olhos. As letras saltitavam. Você realmente pensou que eu seria tão descuidado, querida? Diga adeus aos seus filhos. O que diz? Sussurrou Juliana atrás dela. Cristina não respondeu. O papel caiu de suas mãos e, girando, pousou no chão de azulejo. O mundo ao redor encolheu para o tamanho daquele pedacinho de papel. Ele sabia. Ele sabia que ela viria aqui. Ele havia calculado cada passo delas. Enquanto ela corria no frio, enquanto procurava Juliana, enquanto dirigiam para cá, ele estava rindo. E agora, ele estava indo atrás das crianças. Paulinho? Manu. Diga adeus aos seus filhos. Cristina se virou e correu para a saída sem sentir os pés. Que se danasse a agenda, que se danasse a prisão. Agora só importava uma coisa: chegar a tempo. Chegar antes que ele as alcançasse. Pisa fundo! Gritou Cristina, agarrando o painel do carro, o plástico rangendo sob seus dedos. Juliana, pálida como giz, pisou no acelerador. O velho Peugeot guinchou, avançando no sinal vermelho. Elas balançavam de um lado para o outro na estrada escorregadia, mas Cristina não sentia medo de um acidente. O medo era outro, pegajoso e frio. Ele apertava suas entranhas em um nó. Patrícia, a irmã de Cristina, morava em um bairro tranquilo, em um prédio de 5 andares, cercado por velhos ipês.
Normalmente, era escuro e silencioso ali, mas quando o carro de Juliana virou a esquina guinchando, Cristina soube. Era tarde demais. O pátio estava inundado pela luz pulsante e alarmante de luzes estroboscópicas. 2 viaturas policiais e uma van branca com a inscrição Conselho Tutelar bloqueavam a passagem. Vizinhos se aglomeravam perto da entrada, envoltos em roupões e jaquetas, esticando o pescoço para ver o drama alheio. "Pare aqui", Cristina ordenou, atrás da cabine de transformador. "Não se aproxime mais." Juliana freou bruscamente, e o carro derrapou na neve. Cristina saltou, esquecendo-se de fechar a porta. Ela queria correr para a entrada, afastar os policiais, arrancar os filhos, mas o instinto de autopreservação, o mesmo que a fez se esconder na ventilação, agiu como um freio de mão. Ela viu Daniel. Ele estava parado na porta aberta do prédio, alto, confiante, com o sobretudo aberto. Ao seu lado, 2 policiais com fuzis se agitavam, e na frente deles, na neve, estava Patrícia, a irmã de Cristina. Ela estava apenas de camisola e com uma jaqueta jogada por cima. Ela chorava, agarrando o braço de um policial. "Vocês não têm o direito." Patrícia gritava, a voz estridente. "Ela é uma boa mãe. Isso é um erro. Onde está o mandado?" "Senhora, afaste-se. Ou usaremos a força", respondeu o policial secamente, empurrando-a com a mão. Uma mulher gorda, em um rigoroso casaco cinza, saiu do prédio. Em suas mãos, ela segurava uma pasta. Atrás dela, 2 funcionários robustos uniformizados traziam as crianças. Paulinho andava sozinho, de cabeça baixa, cerrando os punhos. Ele estava pálido, seus lábios tremiam, mas ele tentava não chorar. Manu, a pequena Manu, em seu gorro rosa favorito com pompom, estava pendurada nos braços do segundo funcionário e em histeria. "Mamãe! Mamãe!" Seu grito cortou o ar noturno como uma faca. "Eu não quero! Me solta, tia Patrícia!" Cristina deu um passo à frente, saindo da sombra da cabine. Seu corpo ansiava pela filha, mas a razão a chicoteou. "Dê mais um passo e você será presa. Será imobilizada, jogada no camburão, e então nunca mais as verá. Você não tem direitos. Você não tem dinheiro. Você é uma criminosa procurada." Ela caiu de joelhos na neve suja, atrás da esquina do prédio, cobrindo a boca com as 2 mãos para não gritar. Os dentes cravaram em sua palma até sangrar. Ela assistiu sua vida, seu sentido, sua respiração sendo carregados para o carro. Daniel se aproximou de Manu. Ele não a abraçou, não a confortou. Ele sacudiu o casaco dela com nojo quando o funcionário a colocou no chão em frente ao carro. "Pare de gritar", ele disse alto, e no silêncio do pátio sua voz soou como um chicote. "Sua mãe é uma ladra louca. Agradeça ao papai por cuidar de você. Para dentro do carro", ordenou a mulher do conselho tutelar. As crianças foram empurradas para o banco de trás do enorme SUV preto de Daniel. As portas se fecharam, abafando seus gritos. Daniel sentou-se ao volante. A mulher do conselho sentou-se ao lado. A comitiva partiu. Cristina os observou até que as luzes traseiras vermelhas se dissolvessem na noite. Os vizinhos começaram a se dispersar, discutindo o escândalo. Patrícia permaneceu sentada na escada, cobrindo o rosto com as mãos. "Dona Cristina." Juliana se aproximou por trás, silenciosa como uma sombra. Ela também estava chorando. "O que vamos fazer?" Cristina se levantou lentamente. A neve nos joelhos do casaco estava molhada e escura. Ela limpou o sangue da palma mordida na lã do casaco. Algo dentro dela morrera naquele minuto. A Cristina, que tinha medo, que esperava pela sogra, que chorava na copa, desapareceu. Restava apenas o vazio e um ódio frio e calculista. "Me leve para a área industrial", ela disse. A voz era estranha, rouca, como lixa. "Para uma antiga fábrica de máquinas." "Para quê?" Juliana se assustou. "Só tem bandidos e cachorros lá?" "Lá fica o escritório de Saulo Guimarães." Juliana engasgou. Guimarães, o inimigo de Daniel. Aquele que Daniel havia passado a perna 5 anos antes. "Dona Cristina, ele vai matar a senhora. Ele odeia todos que carregam o sobrenome Azevedo." "Eu não tenho escolha."
Cristina caminhou em direção ao carro, sem olhar para as janelas da irmã. Ela não podia se mostrar a Patrícia agora. Estavam certamente sendo vigiadas. Se ele quer destruir Daniel, ele vai me escutar. E se não, não tenho nada a perder. A viagem levou 40 minutos. Elas seguiram em silêncio. Juliana soluçava de vez em quando, mas Cristina olhava fixamente para um ponto no para-brisa. A fábrica de máquinas as recebeu com portões enferrujados e o latido de cães de guarda. Mas atrás da fachada descascada do prédio administrativo escondia-se outro mundo. Saulo Guimarães, ex-parceiro de Daniel e agora dono de um negócio de fachada de sucata de metal, havia montado sua fortaleza ali. Cristina saiu do carro. Vá embora, Juliana, ela disse. Se esconda. Desligue o telefone. Se eu não sair em 1 hora, significa que fui entregue à polícia. Eu vou esperar na esquina. A secretária balançou a cabeça teimosamente. Cristina se aproximou da porta de ferro com um olho mágico de câmera de vídeo, apertou o botão da campainha. Silêncio. Depois, o alto-falante chiou. Quem o diabo te trouxe aqui? Suma daqui, antes que eu solte os cachorros. É Cristina Azevedo, ela disse, alto e claro. A esposa de Daniel. A pausa durou uma eternidade. Cristina sentiu a câmera escanear seu rosto, seu casaco ridículo, seu desespero. A fechadura clicou. A porta pesada se abriu um pouco. Na soleira estava um armário em uma camiseta preta. Ele acenou com a cabeça para dentro, em silêncio. Saulo Guimarães estava sentado em uma poltrona de couro enorme em um escritório que mais parecia um bunker. Paredes de tijolo aparente, cheiro de charuto e uísque caro. Saulo era um homem corpulento, de 40 e poucos anos, com um olhar pesado e uma cicatriz acima da sobrancelha. Ele não se levantou quando Cristina entrou. Ele nem tirou os pés da mesa. Ele bebeu lentamente de seu copo, olhando para ela como se fosse um inseto exótico. Ora, ora, ele arrastou as palavras com escárnio. A duquesa Azevedo no casaco de um vigia. A que ponto a vida chega? Veio pedir esmola ou seu maridinho te mandou para espionar? Daniel me expulsou, disse Cristina sem abaixar os olhos. Ele me incriminou por 50 milhões de reais e levou meus filhos. Saulo gargalhou, alto como um latido. E você veio chorar para mim? Saia daqui. Seu marido me arruinou. Ele roubou meu negócio. E você passou todos esses anos em festas, sorrindo, vivendo com meu dinheiro, o dinheiro que ele roubou. Você é parte dessa podridão. Desapareça antes que eu chame a polícia. Eu te entrego. Talvez eu ganhe uma recompensa. Cristina não se moveu. Ele não roubou apenas o seu negócio, Saulo, ela disse baixinho. Você acha que ele te passou a perna apenas em contratos de construção? Isso são migalhas. Guimarães semicerrou os olhos. Do que você está falando? Em 2018, quando vocês ainda eram sócios, Daniel abriu 3 contas offshore nas Ilhas Cayman, em nome da mãe dele. Ele desviava o dinheiro dos contratos de vocês para lá, o mesmo dinheiro que faltou para você cobrir os empréstimos. Ele não apenas ganhou a empresa de você, ele te roubou por dentro, enquanto apertava sua mão. Saulo lentamente tirou os pés da mesa. Um silêncio pairou no escritório. A Olímpia, ele ofegou. A velha bruxa. Ele respirava pesadamente, olhando para Cristina não com desprezo, mas com algo parecido com respeito, ou pelo menos interesse comercial. O que você quer? Ele perguntou. Destruí-lo, disse Cristina. Eu quero meus filhos, e você quer vingança e seu dinheiro. Me ajude a conseguir as provas, e eu lhe darei o que restar do império dele. Saulo foi até o computador. Ele digitou algo rapidamente no teclado, olhando para o monitor. Seu rosto, iluminado pela tela, se obscureceu. Eu vou te ajudar, Azevedo, ele disse, rouco. Mas temos um problema. Qual? Ele moveu o dinheiro, não importa o dinheiro. Saulo virou o monitor para ela. O e-mail estava aberto na tela, uma confirmação de reserva. Eu tenho meus contatos no aeroporto e nas agências de viagem, Saulo explicou. Eu monitoro todos os movimentos do seu maridinho. Olhe-se aqui. Cristina se aproximou. As letras se embaralhavam diante de seus olhos, mas o significado a atingiu instantaneamente, golpeando-a no estômago mais forte do que qualquer punho. Eram passagens aéreas.
3 passagens. Daniel Azevedo, Paulo Azevedo, Manuela Azevedo. Partida em 48 horas. Rota: São Paulo, Madrid, Zurique. Suíça, Cristina sussurrou. Eles estão indo de férias? Não. Saulo balançou a cabeça. Olhe o tipo de visto e as passagens de volta. Não há passagens de volta, e aqui o contrato com a Escola Interna Edelweiss, nos Alpes, uma instituição fechada para crianças cujos pais não querem ser encontradas. Ele olhou para Cristina com um olhar pesado. Ele não vai criá-los, Cristina. Ele está os entregando a um orfanato para ricos. Ele está os levando embora para sempre. Não temos tempo para planos longos. Em 2 dias, eles sairão do país e você nunca mais os verá. As leis suíças são impenetráveis nessas questões. Cristina sentiu o chão sumir sob seus pés. 48 horas. O que faremos? Ela perguntou. E havia aço em sua voz. Vamos lutar, respondeu Saulo, tirando uma pistola da gaveta da mesa e colocando-a à sua frente. Mas de forma inteligente. Vamos para o covil da fera. Saulo colocou um pequeno círculo preto, não maior que um botão, sobre a mesa. Isto é um microfone com transmissor, ele disse, olhando diretamente nos olhos de Cristina. Funciona em uma frequência que os bloqueadores de sinal no salão não pegam. A bateria dura 2 horas. Você tem que colocá-lo no bolso dele, no paletó, na calça, não importa. O principal é que esteja nele quando ele beber e começar a tagarelar. Cristina pegou o aparelho com os dedos trêmulos. Estava frio e leve. E se ele me reconhecer? Ela perguntou, ajustando o colarinho apertado da camisa branca. Não vai. Para pessoas como Daniel, a equipe de serviço não é gente. É mobília que serve comida. Você agora é uma garçonete. Olhe para o chão, ele disse baixinho. Não chame atenção. 1 hora depois, ela estava na entrada de serviço do Grand Hall. Saulo havia se arranjado com um contato no serviço de catering. Cristina usava calças pretas, uma camisa branca e um longo avental preto, escondendo sua figura. Ela prendeu o cabelo em um coque apertado. Cobriu o rosto com uma máscara cirúrgica. Felizmente, com a última onda de gripe, ninguém estranhava. No salão, a música ecoava. Era o baile dos fundadores. Uma feira anual de vaidade onde a elite da cidade celebrava seus sucessos. Lustres gigantes banhavam o espaço em luz dourada, refletindo nos diamantes das damas e nas abotoaduras dos cavalheiros. O ar era denso com o cheiro de perfumes caros, laca de cabelo e lírios frescos. Cristina pegou uma bandeja com taças de champanhe. Suas mãos estavam, felizmente, cobertas por luvas brancas. Ela respirou fundo e entrou no salão. Seu coração batia na garganta, ecoando em seus ouvidos com batidas surdas. Ela caminhou pela multidão, desviando-se das pessoas que conhecia há anos. Ali estava a esposa do vice-prefeito, com quem ela uma vez discutiu dietas. Ali, o diretor do banco, que a havia parabenizado no aniversário 1 ano atrás. Agora, eles deslizavam por ela com olhares indiferentes, estendendo as mãos para as taças, sem interromper a conversa. Saulo estava certo. Ela se tornara invisível. Ela procurou por Daniel. Ele estava no centro do salão, perto de uma escultura de gelo. Ele estava radiante. Usava um smoking. A gravata borboleta estava ligeiramente torta. Em uma mão, ele segurava uma taça. Com a outra, gesticulava ativamente, contando algo a um grupo de investidores. Ao lado dele, como uma sombra fiel, estava Dona Olímpia. A sogra parecia majestosa em um longo vestido prateado, reta como uma vara, com um sorriso educado congelado no rosto. Cristina apertou a bandeja com tanta força que seus dedos ficaram brancos sob o tecido das luvas. Os filhos! Eles querem levar os filhos embora. Ela tinha uma chance. Ela começou a se aproximar lentamente, oferecendo bebidas aos convidados no caminho para não levantar suspeitas. Champanhe, por favor. 1 passo, mais 1. Daniel riu alto. Claro que há riscos, mas quem não arrisca não bebe este vinho maravilhoso, ele pregava. Minha empresa está entrando no nível internacional. Estamos abrindo uma filial na Europa. Na cadeia você vai abrir uma filial, Cristina pensou com raiva.
Ela se aproximou do círculo deles. Daniel estava de costas para ela. Seu paletó estava desabotoado. Os bolsos laterais estavam estufados. Um alvo perfeito. Cristina se aproximou pelo lado, inclinando a cabeça ligeiramente. Champanhe, cavalheiros, ela murmurou, tentando mudar a voz. Um dos investidores pegou uma taça. Daniel se virou, sem olhar para ela, e também estendeu a mão para a bandeja. Sim, me dê uma. Neste momento, alguém empurrou o cotovelo de Cristina. O champanhe nas taças balançou. Foi o momento perfeito de distração. Enquanto Daniel olhava para o líquido que balançava, Cristina, com a mão esquerda, coberta pela bandeja, deslizou em direção ao bolso direito dele. Um movimento, leve como o toque de uma pena. Ela sentiu o tecido de seu paletó caro. Seus dedos se abriram. O microfone escorregou para dentro. Daniel não notou nada. Ele bebeu metade da taça de um gole e se virou novamente para seus interlocutores. Então, sobre o que eu estava falando... Cristina suspirou. Funcionou. Agora, ela precisava sair. Dissolver-se na multidão, sair pela cozinha, entrar no carro de Saulo e ouvir ele confessar tudo. Ela se virou, tentando não correr. O passo devia ser medido, suave. De repente, uma mão agarrou seu antebraço. O aperto foi firme, doloroso, como uma tenaz. Cristina parou. O sangue fugiu de seu rosto. Ela virou a cabeça lentamente. Dona Olímpia a estava encarando. A sogra não olhou em seus olhos. Ela olhou para baixo, para os pés de Cristina. Por baixo das calças pretas do uniforme, espreitavam tênis velhos e gastos. Os mesmos que Cristina usava para correr na neve, para rastejar na ventilação. Saulo havia arranjado roupas para ela, mas não teve tempo de encontrar sapatos tamanho 36. Cristina pensou que na penumbra do salão ninguém notaria, mas Dona Olímpia sempre notava os sapatos. O sapato é o rosto de uma mulher, ela costumava repetir. Aqueles tênis com uma lista verde brilhante, Cristina costumava usar no sítio, sob a supervisão da sogra. Olímpia levantou os olhos. Neles não havia surpresa. Apenas um brilho frio e calculista. Que serviço revoltante! Ela disse em voz alta, dirigindo-se aos convidados, mas sem soltar o braço de Cristina. A moça quase me molhou. Venha comigo, querida, vamos nos afastar. Quero falar com sua gerente. Mãe, deixe pra lá. Daniel dispensou sem se virar. Não estrague a noite. Eu disse, vou resolver isso. Olímpia cortou. Ela arrastou Cristina para fora do centro do salão, em direção ao corredor de serviço que levava à cozinha. Cristina não resistiu. Se ela se soltasse e corresse agora, atrairia a atenção da segurança. Daniel a veria. Tudo estaria perdido. Olímpia a empurrou para um corredor estreito que cheirava a comida e louça suja e a prensou contra a parede. Garçons passavam apressados, mas ninguém prestava atenção à briga da dama rica com o pessoal. Você perdeu completamente o juízo? Sibilou a sogra, tirando a máscara do rosto de Cristina. Vir aqui, sendo procurada. Devo chamar a polícia? Cristina levantou o queixo. O medo se foi. Restou apenas a raiva. Vamos! Deixe que todos vejam a mãe do diretor-geral entregando a própria nora. Dona Olímpia sorriu. A máscara de dama da sociedade rachou. Ela soltou a mão de Cristina e ajeitou seu colar. Menina boba, se eu quisesse te entregar à polícia, teria feito isso no apartamento, ou agora mesmo no salão. Então, o que a senhora quer? Cristina ficou em alerta. Os netos, Olímpia respondeu simplesmente. A senhora não os terá. Daniel está os levando para a Suíça. Eu sei das passagens. Sei do internato. O rosto de Dona Olímpia se distorceu. Aquele idiota, ela sussurrou com ódio. Ele pensa que pode dispor do sangue do meu marido como se fossem coisas. Ele quer exilá-los nos Alpes para que não o incomodem enquanto ele se diverte com as vadias, usando o meu dinheiro. Eu não vou permitir que meus netos cresçam entre estranhos, esquecendo a língua materna. Ela se aproximou de Cristina. Escute-me bem, Cristina. Daniel não me obedece. Ele sentiu o gosto do dinheiro grande e ficou incontrolável. Mas eu posso impedir a saída das crianças. Eu tenho influência no conselho tutelar, tenho contatos na fronteira.
Eu posso fazer os passaportes deles sumirem no aeroporto. Então faça, exclamou Cristina. A senhora é a avó. Eu farei, mas com uma condição. Dona Olímpia abriu sua pequena bolsa e tirou uma folha de papel dobrada em 4. O que é isso? Perguntou Cristina. Sua confissão de culpa. Aqui está escrito que você admite o desvio dos fundos através da Vector Plus, que você agiu sozinha, sem o conhecimento do meu filho. Cristina recuou como se tivesse levado um soco. A senhora quer que eu vá para a cadeia? Por algo que eu não fiz? 5 anos, Olímpia disse calmamente. Com um bom advogado, você sai em 3 anos. Eu pagarei o advogado. Eu te mandarei comida na cadeia. E o mais importante, as crianças ficarão comigo. Eu farei a guarda provisória enquanto você estiver fora. Elas viverão na minha casa, irão para a melhor escola da cidade. Elas estarão seguras. E eu... A voz de Cristina tremeu. E você a salvará do internato e do esquecimento. Escolha, Cristina. Ou você se recusa com orgulho agora, e Daniel as leva para sempre depois de amanhã, e você é pega e condenada a 10 anos sem ajuda alguma. Ou você assina isso, fica presa por um curto período, mas sabe que seus filhos estão em casa, alimentados e vestidos? Dona Olímpia enfiou o papel no bolso do avental de Cristina. Meu filho é uma decepção. Ele é fraco, e você se mostrou mais forte do que eu pensava, mas ainda assim é um ninguém. Sacrifique-se, se você é realmente mãe. Você tem tempo até de manhã. Nos encontramos no cartório às 9 horas. Ela se virou e flutuou de volta para o salão brilhante, para os convidados e o champanhe, deixando Cristina sozinha no corredor sujo com uma escolha que a fazia querer uivar. O último lance. Cristina enfiou o papel amassado no bolso do avental. Seus lábios estavam finos, mas seus olhos permaneceram secos. Tudo bem, ela disse baixinho, olhando não para a sogra, mas para a parede atrás dela. Eu assino amanhã, às 9 horas no cartório, mas eu quero ver que as crianças... A gravação de ontem. Cristina apertou o play e colocou o telefone na mesa polida, bem na frente de Olímpia. O volume estava no máximo. A voz de Daniel preencheu o silêncio do escritório. A velha bruaca pensa que é a marionetista. Ela vai ficar aqui para lidar. Eu a deixarei nua. Arcádio empalideceu e se encolheu na cadeira. Dona Olímpia ouviu. Seu rosto permaneceu imóvel, como uma máscara de gesso. Nenhum músculo estremeceu quando seu amado filho a chamou de bruaca. Ela ouviu até o fim, até a risada bêbada de Daniel. O silêncio após a gravação foi ensurdecedor. Cristina respirou fundo. Vitória. Agora Olímpia rasgaria o acordo com o filho. Agora ela entregaria os netos a Cristina para se vingar de Daniel. A senhora ouviu? Cristina perguntou baixinho. Ele a traiu. Ele a passou a perna. Não me prenda. Me ajude a pará-lo. Nós o destruiremos juntos. Dona Olímpia levantou a mão lentamente. Ela pegou o telefone de Cristina, olhou para a tela e apertou excluir. Depois, entrou na pasta excluídos recentemente e a esvaziou. Cristina assistiu a tudo, incapaz de se mover. Um frio, mais terrível do que qualquer geada, dominou seu corpo. Eu sei que ele é uma cobra. A voz de Dona Olímpia soou calma, quase entediada. Ela devolveu o telefone a Cristina. Eu o dei à luz. Eu o criei. Eu sei que ele é ganancioso, inescrupuloso. Ela se levantou e se aproximou de Cristina. Havia um vazio gélido em seus olhos. Mas ele é a minha cobra, meu sangue, e é o pai dos meus netos. E você sempre foi um ninguém para nós, apenas uma incubadora. Você pensou que eu permitiria que você destruísse o império do meu filho por causa de uma conversa de bêbado? Eu resolverei as coisas com ele em família, e você afundará. Dona Olímpia estalou os dedos. A porta do cômodo ao lado se abriu. Levem-na, ela ordenou. 2 policiais entraram no escritório. Em seus rostos não havia dúvidas. O mandado de prisão havia sido emitido há muito tempo. Arcádio rapidamente escondeu a confissão não assinada na gaveta. Ela não era mais necessária. Cidadã Azevedo, a senhora está presa, disse o policial, tirando as algemas. Mãos para trás. Cristina olhou para a sogra.
Olímpia já havia virado as costas e estava retocando a maquiagem em um espelhinho, como se estivesse jogando fora um guardanapo sujo. O metal das algemas esfriou seus pulsos, mas Cristina quase não sentiu. Tudo dentro dela havia se queimado. Enquanto a conduziam pelo corredor do cartório, passando pelo rosto de pedra de Dona Olímpia, ela não chorou nem pediu clemência. Ela morreu no momento em que a sogra deletou a gravação. Agora, eles conduziam não uma pessoa, mas uma casca vazia. A reviravolta final. A viagem na viatura policial foi em completo silêncio. A grade na janela, o chão sujo, o cheiro de tabaco velho. Depois, os corredores cinzentos da delegacia, o barulho das trancas e, finalmente, a sala de interrogatório. A cadeira estava parafusada ao chão. A mesa estava arranhada por milhares de unhas desesperadas. Cristina sentou-se, colocando as mãos algemadas nos joelhos. Ela olhava para a parede. O tempo parou. Ela não sabia quanto tempo havia se passado. 1 hora, 2, a porta se abriu. Cristina levantou a cabeça lentamente, esperando ver o delegado. Mas Daniel entrou. Ele estava impecável. Nenhum vestígio da bebedeira de ontem. Camisa nova, barba feita, cheiro de perfume caro. Ele entrou na sala como o dono da vida, olhou com nojo para a cadeira lá à sua frente e, decidindo não se sentar, permaneceu em pé, apoiando as mãos na mesa. E aí, diretora? Ele zombou. O que achou do seu novo escritório? Um pouco apertado para a chefe de uma empresa com faturamento de 50 milhões, não acha? Cristina ficou em silêncio. Ela não tinha forças para responder ao seu veneno. A mamãe mandou lembranças. Daniel continuou, saboreando seu triunfo. Ela está chateada, claro. Diz que você tentou brigar com o filho amado. Que boba! Você realmente achou que ela te escolheria? Você é material descartável para ela, assim como para mim. Ele tirou uma folha de papel dobrada e uma caneta do bolso interno do paletó e alisou o papel na mesa à frente dela. Esta é a mesma confissão que você não teve tempo de assinar no cartório. Confissão de culpa. Assine. Para quê? Cristina perguntou rouca. Vocês já venceram, eu fui presa. Eu preciso que tudo esteja limpo. Daniel se inclinou sobre o rosto dela. Os tribunais podem se arrastar por anos. Perícias, apelações. Eu não preciso disso. Eu preciso da sua confissão imediata, para que o caso seja encerrado em um dia, os ativos sejam descongelados e eu possa voar tranquilo. E se eu não assinar? Então você apodrecerá aqui. Daniel deu de ombros. E as crianças? Paulinho e Manu voam amanhã. Eu vou depois, quando resolver os problemas da sua prisão. Eles serão recebidos em Zurique pelos educadores do internato. Você nunca mais os verá ou ouvirá. Proibirei qualquer contato. Eles esquecerão sua aparência em 1 ano. Cristina estremeceu, mas a voz de Daniel ficou suave, tentadora. Se você assinar agora, eu te faço um favor. Eu permitirei que você vá com escolta para o aeroporto. Você os verá antes da partida. Você os abraçará, dirá que a mamãe está indo em uma longa viagem de negócios. Você poderá se despedir decentemente. Este foi um golpe baixo, o mais cruel de que ele era capaz. Você é um monstro, Cristina sussurrou. Eu sou um empresário. Decida. Ele empurrou a caneta. A caneta está ótima. Cristina olhou para o papel. As letras se embaralhavam. Eu, Cristina Azevedo, admito que desenvolvi sozinha o esquema de desvio. Ela não tinha escolha. Saulo não ajudaria. Não havia provas. Dona Olímpia atraiu. Juliana não estava lá. Se ela não assinasse, perderia os filhos para sempre, mesmo sem um adeus. Com os dedos trêmulos, mal conseguindo dobrar as mãos algemadas, ela pegou a caneta. Daniel sorriu. Era o sorriso de um vencedor que vê a vítima dar seu último suspiro antes da morte. Cristina aproximou a ponta da caneta do papel. A porta do interrogatório se abriu com um estrondo, batendo na parede. Daniel se endireitou abruptamente. Ei! Quem está aí? Estou falando com a suspeita. Saia! Na soleira estava o delegado Carvalho. Cristina se lembrou dele, um homem triste e cansado, com olhos atentos, que havia registrado sua prisão. Mas agora ele parecia diferente. Não havia rotina em seus olhos. Havia o entusiasmo de um cão de caça que encontrou o rastro.
A conversa acabou, cidadão Azevedo, disse Carvalho rispidamente. Ele caminhou até a mesa, ignorando a indignação de Daniel. O senhor não tem o direito. Eu vou reclamar com o promotor. Meu advogado... Seu advogado está muito ocupado agora, Carvalho o interrompeu. Ele está tentando explicar por que a assinatura dele está nos documentos daquela empresa de fachada. E a senhora, dona Cristina, abaixa a caneta. A senhora não tem nada para assinar. Carvalho colocou seu tablet oficial na mesa, à frente de Cristina. Olhe. Um vídeo estava sendo exibido na tela. Não era uma gravação. No canto, um ícone vermelho piscava, ao vivo. A imagem estava granulada, filmada na penumbra. Um cômodo apertado, lotado de armários com luzes piscantes. O zumbido dos ventiladores abafava a voz, mas Cristina reconheceu a voz instantaneamente. Juliana! Ela ofegou. Juliana parecia horrível. Cabelo sujo, olheiras, lábios mordidos. Ela estava sentada no chão, cercada por laptops, bem na sala do servidor da construtora Solforte. Eu repito, Juliana disse para a câmera. Sua voz tremia, mas era firme. Meu nome é Juliana Santos. Eu sou secretária de Daniel Azevedo. Estou na sala do servidor do prédio. Eu me escondi aqui por 3 dias porque temia pela minha vida, mas não temo mais. Daniel empalideceu. Ele se atirou ao tablet, tentando pegá-lo, mas Carvalho interceptou sua mão e o sentou com força na mesa ao lado. Senta, assista ao filme. Na tela, Juliana continuou. Neste momento, estou enviando esta transmissão para todos os endereços da lista corporativa e também para a Procuradoria e a Polícia Civil. Aqui, nesta tela, vocês veem os registros de transações. Ela virou a câmera para o monitor. Aqui está o acesso ao sistema com o login do diretor-geral, mas os dados biométricos, a impressão digital e o escaneamento da retina pertencem a Daniel Azevedo. Ele acessou o sistema em nome da esposa. Aqui estão os endereços, aqui estão as datas, e aqui está um vídeo da câmera de segurança do escritório dele, que ele se esqueceu de apagar do disco local. Nele, vocês podem ver ele treinando para falsificar a assinatura de Cristina. Daniel estava sentado de boca aberta. Seu rosto estava cor de cinza. Ela fugiu, ele sussurrou. Ela deveria ter fugido. Ela é uma garota esperta, disse Carvalho. Ela percebeu que seus homens a pegariam na rodoviária e se escondeu onde você nunca procuraria, debaixo do seu nariz, no coração do seu império. Neste momento, o telefone no bolso de Daniel vibrou. Um som longo e irritante. Depois, de novo. E de novo. Daniel, lentamente, como em transe, tirou o smartphone. Notificações piscavam na tela, uma após a outra. Aplicativos bancários, operação rejeitada, conta bloqueada. Atenção, bloqueio de ativos aplicado. Acesso às contas da subsidiária Vector Plus, restrito por demanda do único órgão executivo. O quê? Daniel cutucou a tela com o dedo. Por quê? Quem bloqueou? Ele levantou os olhos para Cristina. Havia puro terror animal em seu olhar. Você, ele sussurrou. O quê? Cristina não entendeu. Carvalho sorriu, olhando para Daniel. O senhor se esforçou tanto, cidadão Azevedo, disse o delegado. O senhor falsificou todos os documentos tão cuidadosamente para nomear sua esposa como diretora-geral da empresa através da qual desviava o dinheiro. O senhor a tornou legalmente responsável por cada real. Carvalho se inclinou para Daniel, mas o senhor esqueceu de um detalhe. Por lei, apenas o diretor-geral tem o direito de dispor das contas. Quando Juliana expôs os dados de peculato, o sistema de segurança do banco congelou automaticamente todas as transações até que a identidade do diretor fosse confirmada. E como a diretora em todos os seus papéis falsos é Cristina Azevedo, Cristina olhou para as próprias mãos algemadas, depois para Daniel. Todo o dinheiro que o senhor roubou e transferiu para as contas dessa empresa está agora sob o controle jurídico total dela, Carvalho concluiu. O senhor mesmo colocou seus milhões em um cofre cuja chave deu a ela. Daniel pulou. Ele correu para a porta, esquecendo-se do delegado, da polícia, de tudo. Ele precisava correr para o aeroporto, para a floresta, para qualquer lugar. Mas na porta já estavam 2 agentes do GOE mascarados. Daniel recuou, encostou as costas na parede e escorregou, cobrindo a cabeça com as mãos. Seu telefone caiu no chão.
A última mensagem brilhava na tela. Seu voo para Zurique foi cancelado devido a problemas de pagamento. Daniel gritou tão alto que o teto da sala de interrogatório parecia desmoronar. Não era o grito de um homem, era o guincho de uma fera encurralada que percebeu que a armadilha havia se fechado. É tudo culpa dela! Ele rugiu, apontando para a parede atrás da qual ele sabia estar o escritório do delegado. É a mãe, Dona Olímpia. Foi ela quem criou o esquema. Eu sou apenas o executor. Ela me forçou. Os 2 agentes do GOE o puxaram da mesa. Daniel se debatia. Seus pés em calças caras escorregavam no linóleo. As algemas se fecharam em seus pulsos com um clique seco e final. O delegado Carvalho franziu o nariz com nojo e acenou para essa escolta. Levem-no para o xadrez. Deixem-no esfriar a cabeça enquanto preenchemos os protocolos. Cristina foi escoltada em seguida, mas sem algemas. Carvalho as havia removido pessoalmente 1 minuto antes. No espaçoso hall da delegacia reinava o caos, lembrando uma cena de uma peça de teatro ruim. Dona Olímpia já havia sido trazida. Ela estava sentada em um banco de madeira, reta como uma estaca, apertando sua bolsa. Ao lado, tremendo, estava Arcádio, o tabelião. Quando a escolta arrastou Daniel relutante para o hall, os olhares de mãe e filho se encontraram. Você! Daniel ofegou, tentando se libertar das mãos dos agentes. Você me vendeu! Você queria pegar meus filhos e me entregar! Dona Olímpia se levantou lentamente. Seu rosto, geralmente impecável, agora estava vermelho. A máscara da Dama de Ferro rachou, revelando uma mulher assustada e envelhecida. Cale a boca, idiota! Ela sibilou, e sua voz falhou em um guincho. Eu estava te salvando, eu estava tentando tirar a família do buraco em que você nos enfiou com sua ganância. Salvando! Daniel gargalhou, e a risada foi mais terrível do que seu grito. Você sempre me odiou, você queria dominar. Senhor delegado, ele se virou para o oficial de plantão. Eu quero fazer uma declaração. Minha mãe, Olímpia Azevedo, é a organizadora do grupo criminoso. Ela tem em casa, no cofre atrás de um quadro, os balanços paralelos de 5 anos. Ela liderou o desvio de fundos. Estou pronto para mostrar. Mentiroso! Guinchou Olímpia, avançando sobre ele. Mas um policial a interceptou. Foi você quem falsificou as assinaturas. Foi você quem se associou a esse rato, o Arcádio. Eu só autentiquei, Arcádio guinchou, encolhendo-se contra a parede. Fui forçado, eles me ameaçaram. Cristina estava parada na porta da delegacia, observando a cena. Parecia que ela estava olhando para um pote de aranhas onde jogaram um fósforo aceso. Aquelas pessoas que haviam feito se sentir inferior por anos, que a olhavam como se fosse sujeira sob os pés, agora estavam se devorando, esquecendo a honra, a família e a dignidade. Carvalho se aproximou dela e estendeu uma pasta. Dona Cristina, sua voz soou respeitosa. O espetáculo se acabou. Vamos ao que interessa. Eles voltaram para o silêncio do escritório. Carvalho colocou um documento na mesa. A situação é única, ele disse, batendo na folha com uma caneta. Legalmente. Graças às manipulações do seu ex-marido, a senhora é, de fato, a diretora-geral da empresa Vector Plus. O dinheiro, os mesmos 50 milhões de reais, está nas contas dessa empresa. Agora está congelado. Cristina olhou para o papel. Acordo de cooperação. A senhora tem 2 caminhos, continuou o delegado. Primeiro, iniciamos uma longa investigação. A senhora entra como cúmplice. Depois, o tribunal decide quem está certo e quem está errado. O dinheiro fica parado. Segundo, a senhora, como diretora, assina imediatamente uma ordem para a devolução voluntária de todos os fundos obtidos ilegalmente ao Tesouro Nacional. Além disso, a senhora presta depoimento completo contra Daniel Azevedo e Olímpia Azevedo. E o que acontece então? Perguntou Cristina. Então, o processo criminal contra a senhora é encerrado imediatamente por falta de provas de crime e em virtude de arrependimento ativo. A senhora sai daqui como testemunha, e seu ex-marido e sogra vão para a prisão preventiva por fraude de grande proporção, lavagem de dinheiro e denúncia caluniosa. Cristina pegou a caneta. Ela não hesitou por um segundo. Aquele dinheiro era amaldiçoado.
Estava impregnado pelas mentiras de Daniel e pelo veneno de Olímpia. Ela não precisava de um centavo daquela riqueza roubada. Ela colocou uma assinatura ousada. Sua assinatura verdadeira. Não aquela que Daniel treinava, mas aquela com que ela havia assinado os cadernos de seus filhos. Eu devolvo tudo, ela disse com firmeza, até o último centavo. Decisão correta, Carvalho assentiu pegando a pasta. A senhora está livre, dona Cristina, e boa sorte. A senhora é uma mulher forte. Raramente encontro pessoas assim. A nova diretora Cristina saiu do escritório. O hall estava mais silencioso. Daniel e Olímpia haviam sido separados em celas diferentes. Seus gritos haviam cessado por trás das pesadas portas de ferro. Arcádio, o tabelião, estava sentado à mesa e, com a mão trêmula, escrevia uma confissão de culpa sob o ditado de um jovem tenente. Cristina empurrou a pesada porta de entrada da delegacia e saiu para a rua. Manhã, uma manhã fria e cinzenta. O ar estava gelado, cheirando a neve e gases de escape. Mas para Cristina era o cheiro mais doce do mundo, o cheiro de liberdade. Na calçada, bem na entrada, estava um SUV preto e robusto. Não o de Daniel. Era o de Saulo Guimarães. Saulo estava parado, encostado no capô, com a jaqueta aberta, fumando. Ao ver Cristina, ele jogou o cigarro na neve e, sem dizer uma palavra, abriu a porta traseira do carro. Cristina parou. Seu coração falhou uma batida. No banco de trás, embrulhados em cobertores, estavam Paulinho e Manu. Eles estavam dormindo, abraçados. A cabeça de Paulinho repousava no ombro da irmã. Em suas mãos, ele apertava um robô de brinquedo. Mamãe! Manu abriu os olhos, piscou e de repente guinchou, estendendo os braços. Mamãezinha! Cristina correu para o carro, caiu de joelhos na lama suja da neve no asfalto e os abraçou. Quentes, vivos, nativos. Xixi! Ela sussurrava, beijando suas cabeças, que cheiravam a shampoo infantil. Eu estou aqui, estou com vocês. Ninguém mais vai nos separar. Paulinho acordou, viu a mãe e, tentando ser homem, fungou. Mas logo afundou o rosto no pescoço dela e chorou. Você não vai embora? Ele perguntou abafado. O papai disse que você foi embora para sempre. O papai estava enganado, disse Cristina, levantando os olhos cheios de lágrimas para ele. Eu não vou a lugar nenhum. Agora estaremos sempre juntos. Saulo estava parado ao lado, olhando para o lado, para as fachadas cinzentas dos prédios. Seu rosto duro se suavizou. Eu interceptei a comitiva deles na saída da cidade. Ele disse baixinho, quando Cristina se acalmou um pouco e se levantou. Meus rapazes explicaram aos funcionários do Conselho Tutelar que levar as crianças para a Suíça, sem o consentimento da mãe, é sequestro internacional. E quando as contas de Daniel congelaram, o Conselho de repente ficou muito cooperativo. Eles anularam o mandado do seu ex-marido. Os filhos são seus. Cristina se aproximou dele. Obrigada, ela disse. Eu não sei como te pagar. Saulo sorriu, tirando um novo maço de cigarros. Você já pagou. Você destruiu o Azevedo. Eu esperei por isso por 5 anos. Ver ele sendo arrastado, algemado para o camburão. Isso vale mais do que qualquer dinheiro. Ele lhe estendeu chaves. São do seu apartamento. Daniel trocou as fechaduras, mas eu já coloquei novas. Moradia é sua. E o negócio? Ele semicerrou os olhos. A empresa está decapitada agora. Os investidores estão em pânico. Eles precisam de alguém que conheça toda a podridão por dentro. Alguém que resolva essa bagunça e não roube. Cristina apertou as chaves na mão. Ela olhou para o prédio da polícia, onde sua vida passada, seus medos e seus algozes ficaram. Depois, olhou para os filhos no carro. Eu resolvo, ela disse. 6 meses depois, saltos batiam confiantes no mármore polido do hall do Centro de Negócios Construtora Sol Forte. Era o mesmo mármore de 6 meses atrás. As mesmas veias, o mesmo brilho frio. Mas agora, Cristina não olhava para ele, procurando por manchas. Ela olhava para a frente. Ela caminhava pelo corredor onde uma vez havia empurrado, encolhida, um carrinho com água suja. Agora, ela vestia um conjunto social grafite perfeitamente ajustado.
Seu cabelo estava preso em um coque elegante. Os funcionários que vinham em sua direção paravam e acenavam respeitosamente. Bom dia, Dora. Cristina. Olá, Dora Cristina. Ela acenava de volta, educada, mas contida. Ela se lembrava de todos eles. Lembrava-se de quem virava o rosto quando ela limpava o chão. Lembrava-se de quem ria. Mas ela não se vingou. Ela simplesmente demitiu aqueles que eram incompetentes e manteve aqueles que sabiam trabalhar. A limpeza foi dura, mas necessária. Cristina parou na recepção da diretoria-geral. Sentada à mesa, onde Juliana, chorosa, costumava se sentar, estava uma jovem bonita de 20 e poucos anos, digitando concentradamente no teclado. Juliana havia pedido demissão uma semana após a prisão de Daniel. Ela disse que não podia mais ficar naquelas paredes. Cristina a ajudou com recomendações e pagou seus cursos de design. Juliana começou uma nova vida, longe das intrigas de escritório. Doutora Cristina, a nova secretária, Isabela, pulou ao ver a chefe. O telefone tocou para a senhora e chegou uma carta. Quem ligou? Cristina se aproximou da mesa, folheando a agenda. Da penitenciária. Isabela baixou a voz constrangida. Do presídio feminino. A reclusa Olímpia Azevedo solicitou uma visita. Ela insiste muito, diz que é urgente, algo sobre as crianças. Quer parabenizar o neto pelo aniversário. Pede que a senhora vá, ou pelo menos aceite a ligação. Cristina fechou lentamente a agenda. Diante de seus olhos, surgiu a imagem. A sala de estar da sogra, o cheiro de chá de hortelã, o falso carinho e a voz fria. Você é um ninguém para nós. Olímpia havia recebido 4 anos, Daniel, 7. Ambos tentaram apelações, acusando-se mutuamente, mas as provas fornecidas por Juliana e pela própria Cristina eram de ferro. Olímpia Azevedo agora estava sentada em uma cela sem empregados, sem xícaras de porcelana, sem seu poder. E ela queria recuperar pelo menos uma migalha de controle. Queria se fazer ser lembrada, queria envenenar a vida dos netos mesmo de trás das grades. Cristina olhou para a secretária. Seu olhar estava calmo e claro. Isabela, ela disse em voz monótona, responda à administração da penitenciária que a cidadã Cristina Azevedo não conhece ninguém com esse nome. E o que devo dizer sobre a visita? A garota hesitou. Diga que eu rejeito o pedido. Não tenho tempo para viagens a prisões. Cristina sorriu, não com malícia, mas simplesmente como alguém que finalmente terminou um trabalho longo e sujo. E diga a eles para não ligarem mais. Estou ocupada, estamos abrindo uma nova filial e preciso aprovar o orçamento. Entendido, Dra. Cristina? Cristina se virou e se aproximou da maciça porta de carvalho com a placa. Diretora-geral C. Azevedo. Ela empurrou a porta. O escritório estava inundado pela luz do sol. A enorme e opressiva mesa de Daniel havia desaparecido. Em seu lugar, havia uma mesa moderna e leve, de vidro e madeira clara. As cortinas pesadas foram removidas e as janelas estavam abertas. O escritório não cheirava a couro e conhaque caro, mas a café fresco e primavera. Uma foto estava na mesa em uma moldura simples. Ela, Paulinho e Manu, em um piquenique, rindo com os rostos lambuzados de sorvete. Cristina se aproximou da janela. A cidade estava aí a seus pés, como na palma da mão. A mesma cidade que, 6 meses atrás, lhe parecia uma prisão. Agora era seu campo de batalha e seu lar. Ela respirou fundo, ajeitou os ombros e sentou-se na cadeira. Ligou o monitor, abriu o e-mail. O trabalho estava apenas começando, mas agora era o seu trabalho. E neste escritório nunca mais haveria sujeira. Ela havia limpado tudo, para sempre. Fico muito feliz que você esteja aqui e que eu possa compartilhar minha história com você. Se você gostou, mostra isso curtindo o vídeo e se inscrevendo no canal. Vamos ver quantos somos. Me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo e que horas são aí. Eu fico super curioso para saber de onde toda essa gente querida me acompanha. Se quiser me apoiar um pouco mais, você também pode mandar uma pequena contribuição. Todo dia eu trago novas histórias de vida só para você.
E agora vão aparecer duas das minhas histórias mais populares na tela para você escolher o que assistir